Presta atenção nisso aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Bem, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? E eu espero que vocês estejam muito bem. Por que eu estou aqui para trazer algo para vocês hoje? Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar aqui no canal, na plataforma no YouTube, sobre um acontecimento que está chamando a atenção de muitos, principalmente nós cristãos, porque a mídia não divulga isso. É sobre uma amostra, vamos chamar assim, de uma amostra de avivamento que está acontecendo numa cidade, num lugar chamado Asbury. Eu não falo muito nem bem em português, imagino em inglês, então vocês me perdoem. Uma faculdade, jovens, adolescentes, simplesmente estão há mais de 100 horas adorando. E isso está chamando a atenção. E aí eu fui fazer uma pesquisa, porque quando você lê sobre os avivamentos e sobre os avivalistas, a chama parece que sopra assim um vento, e aí aquela chama que pode estar aquela brasinha pequititinha assim, ela começa a de novo a ficar incandescente. Não tem quando a gente coloca o carvão na churrasqueira para fazer o churrasco, e vai uma brasinha e depois a gente começa a abanar assim, e aí elas tornam-se incandescentes até esquentar, enfim. Então é bom a gente estar podendo observar e procurar saber do que está acontecendo. E aí eu fui fazer uma pesquisa e eu gostaria de estar compartilhando isso aqui com vocês. Por favor, não saia daqui, preste atenção. Isso é interessante. E perdoe-me pelo barulho que possa estar aqui, porque eu já falei várias vezes que eu moro perto do asfalto. A Universidade de Asbury é conhecida ao longo dos anos por sua história de grandes avivamentos. Houve várias ocasiões em que movimentos significativos do Espírito Santo varreram o campus e alcançaram todo o país. Olha que lindo, gente. E aí eu peguei vários momentos na história em que isso aconteceu. E aí tem aqui, em fevereiro de 1905, durante uma nevasca, uma reunião de oração no dormitório masculino se espalhou pelo resto do campus e pela cidade de Ulmore. Depois, prestem atenção, em fevereiro de 1908, o avivamento estourou enquanto alguém orava na capela. O avivamento durou 2 semanas e foi representado por oração e intercessão prevalecentes. Mais uma vez, no mês de fevereiro de 1921,
O último culto de um reavivamento planejado durou até às 6 horas e os cultos foram estendidos por 3 dias. E não para por aí, não. Em fevereiro de 1950, o testemunho de um aluno levou a confissões, vitórias e mais testemunhos. E isso continuou ininterruptamente por 118 horas e se tornou a segunda notícia principal em todo o país. E estima-se que 50.000 pessoas encontraram uma nova experiência com Cristo como resultado desse avivamento e das equipes de testemunhos que saíram dele. E mais para frente, em março de 1958, o avivamento começou uma reunião de oração e jejum dos alunos, que se espalhou pela capela e durou 63 horas. Tem mais. Em 1970, o reitor Custer B. Reynolds, programado para falar na capela, sentiu-se levado a convidar pessoas a dar testemunho pessoal. Muitos no campus estavam orando por renovação espiritual e agora estavam ansiosos. Logo havia um grande grupo esperado na fila para falar. Um espírito de poderoso reavivamento veio sobre aquele lugar. A capela estava cheia de gente alegre. As aulas foram canceladas por uma semana durante 144 horas. E foi ininterrupto esse avivamento. Mas tempo depois que as aulas recomeçaram em 10 de fevereiro, o auditório, Clarence Hunter e outros professores. Essas sessões foram presididas por Reynolds. Cerca de 2.000 equipes de testemunhas saíram de Wilmore para igrejas e pelo menos 130 campings universitários em todo o país. Mais uma vez eu peço perdão pelo português, pelo inglês aqui. Em março de 1992, parece que foi logo ali, o reitor Custer B. Reynolds, voltando, em março de 1992, a confissão de um aluno durante a capela de encerramento da Conferência Anual da Santidade se transformou em 127 horas consecutivas de oração e louvor. Em fevereiro de 2006, uma capela estudantil levou a 4 dias de adoração contínua, oração e louvor. Em fevereiro de 2023, está começando de novo. Estudantes foram ter uma reunião, vocês podem estar por aí pesquisando, enfim. E começaram a orar e até agora, mais de 100 horas, não pararam de adorar e de louvar. Nessa minha pesquisa, eu estou com um rascunho aqui em minhas mãos, nota-se que, presta atenção, enquanto eu lia isso aqui, me veio um start. E eu não vou editar isso. Fevereiro, parece coincidência, a maioria em fevereiro, mas 2 épocas foram em março. Uma em 1958 e uma em 1992, o restante tudo em fevereiro. E aí, quando eu li aqui, gravando esse vídeo, falei, gente, isso vai se estender até março? Não é possível. Para Deus tudo é possível, é só uma simples opinião de alguém aqui que quer queimar, está queimando.
2023, uma centelha de avivamento e por jovens. E a palavra de Deus, quando comecei a abrir aqui no livro de Joel, fala que Deus derramaria naqueles dias do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Nos últimos dias, o que eu mais tenho visto e que eu não estava vendo era crianças em cultos, crianças nas igrejas. A gente sempre via crianças nas igrejas, mas aí iam para a escolinha. E até minha filha, que está com 14 anos, ela fala: mamãe, o certo não era deixar as crianças ir para a escolinha. As crianças tinham que ouvir a pregação. Por quê? Porque ela sempre quis ficar sentada comigo para ouvir a pregação, principalmente quando era pequenininha, bebezinho, e quando eu estava pregando, era difícil deixar ela com um obreiro ou uma obreira, né? E ela ia para o púlpito comigo, às vezes eu segurando a mão, pregando com ela. Ou ela ficava sentada lá na cadeira lá do presbitério, e perdoe-me se isso não quebra a doutrina ou o costume, mas ela ficava sentada lá até eu acabar. E eu tenho visto ultimamente crianças. Eu estava em um local, alguns dias atrás eu estava em BH, e eu não costumava ver crianças naquele local do jeito que eu via, enfim. E dessa vez eram muitas crianças. E Deus ultimamente tem pegado as crianças e tem colocado algo dentro delas que está queimando e elas não sabem explicar. Parece que o coração vai saltar para fora, queima, é incontrolável. É Deus já plantando a centelha do avivamento que há de vir sobre o Brasil e sobre todo o mundo. Só que, de todos os avivamentos que a gente estuda na história, ele precedeu de uma catástrofe que houve antes. Vocês podem estudar isso, vocês podem ver isso, que no meio de catástrofes, meses antes, anos antes, décadas antes de uma grande catástrofe, depois vinha o avivamento. E nós tem 2 anos que nós passamos por uma catástrofe mundial, não foi isolada, que aconteceu num só país. Nós vivenciamos há muitos anos atrás uma catástrofe local, quando veio aquele tsunami que deixou todo o planeta em alerta, porque nós nunca tínhamos ouvido falar naquilo. E depois veio consequências de terremotos, maremotos, etc. Mas agora, há poucos anos atrás, 2 anos, é recém-nascido, nós passamos por uma fase de mortes em todo o planeta. Ninguém escapou. Planeta, ninguém escapou. A Terra, ninguém escapou. Todos passamos. Os que estão vivos, que pegaram aquela doença, pegaram aquele vírus, alguns morreram, muitos morreram. Muitos não resistiram, muitos pegaram, resistiram, sobreviveram. E muitos estão aqui, e é para contar testemunho. Então, todo o avivamento, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, é precedido de uma grande catástrofe. E nos últimos dias, a última catástrofe isolada em termos de país, de local, é na Turquia. Um terremoto que parece que até agora tem mais de 30 mil, eu não sei, mortos. Foram todos pegos de surpresa. À noite, eu escutei o testemunho de uma brasileira, e que a gente tem que estar atento a tudo e aos sinais, queridos. E ela disse que foi pego de surpresa e ela sentiu como se parecia que debaixo da terra tinha uma onda. E quando ela falou isso, eu estalei, me veio algo. Aí ela virou e falou, para completar aquilo que eu já tinha dado aqui no start, aqui no meu espírito, ela falou, e logo depois
parecia que tinha um bicho, um monstro se mexendo debaixo da terra. E eu lembrei do que eu estudei nos meus seminários, do Leviatã, que está descrito no livro de Apocalipse. Quando eu estava estudando, o meu professor, ele falava assim, gente, para mim, na opinião dele, nós tínhamos um do segmento pentecostal e outro do segmento tradicional, presbiteriano, enfim, opiniões diferentes, enfim. E ele falava assim, Apocalipse é literal. Existe um monstro dentro, no fundo do mar, chamado Leviatã, e ele falou e tal, e que quando ele se mexe, ele está adormecido. As rochas, placas não sei das quantas, lá se mexe, a bala é da onde vem. Maremoto, tsunami. Eu fiquei assim, ó. Quando essa moça falou que parecia que tinha uma onda debaixo da terra e logo depois alguém se sacudindo, se mexendo. E aí tudo desmoronou. A volta de Cristo é eminente. Eu costumava pregar até o ano passado, meado do ano passado, que Jesus estava em pé, com a mão na maçaneta da porta, esperando só para girar. E Deus, eu fazia essa ilustração, e Deus dizendo, calma, filho. Hoje eu já estou pregando assim, ele já virou a maçaneta. Se ele fizer assim, a porta abre. Mas ele ainda está aguardando, porque ele não sabe nem a hora, eu creio, porque ele disse que ele não sabia nem o dia nem a hora. Vamos voltar para falar do avivamento. Eu creio, e eu já tenho um outro vídeo aqui de uma live que eu fiz, um avivamento que vai ser, eu creio que vai se partir do Brasil. Gente, o Brasil está um caos. O Brasil está de cabeça para baixo. E a gente estava falando muito antes das eleições em avivamento. Como que pode vir um avivamento com tudo bem? Como que pode vir um avivamento se eu estou com comida no prato, se a minha conta está em azul, estou esbanjando dinheiro, estou esbanjando saúde, minha família vai toda bem, obrigada, todo mundo salvo. Não preciso de avivamento, afinal está tudo bem. Não é assim que funciona. Tem um vídeo também aqui de uma live que eu fiz, que Deus já tinha me dito que iria acontecer para que a igreja se alinhasse. Iria permitir a entrada desse novo governo, porque a igreja estava desajustada, não estava alinhada. E mês passado, no mês de janeiro, eu estou gravando esse vídeo agora em fevereiro, dia 14, se eu não me engano, dia 14 de fevereiro de 2023. Há dias atrás, no final do mês de janeiro, eu estava num local e simplesmente Deus me trouxe de novo uma outra revelação. Pode ser para você assim, isso aí estava evidente, está na cara e blá, blá, blá. Mas para mim, foi o que Deus me deu. Quando eu vi um quadro, alguém pintou um quadro, passou, Deus me trouxe uma palavra. Passaram na minha frente um quadro se referindo às 10 virgens e tinha ali uma noiva, né? Uma pintura de uma moça com a lamparina, e Deus, pá, falou, a minha igreja, a terra hoje, a igreja. Isso foi para mim, gente. Estou falando que foi experiência minha, não tome como doutrina, não tome, ok? Deus falou, o Espírito Santo falou aos meus ouvidos, a igreja hoje estão como as 10 virgens da Bíblia. 5 loucas, 5 prudentes. Mas até então eu falei assim, isso é rápido quando vem. Mas isso é claro, Jesus. Aí ele virou e o Espírito Santo me trouxe a igreja da direita e a igreja da esquerda. Eu falei, uau! A igreja se transformou em a igreja que queria uma coisa e tinha uma outra parte da igreja que queria outra. O positivo e o negativo, digamos assim, o verde e amarelo e o vermelho. E o pior que é a verdade. E aí, aquilo que Deus me falou lá atrás, muito antes do segundo turno. É preciso, se for necessário, é preciso que ele entre para que a igreja se alinhe.
E eu chorei dizendo, não, Senhor, você pode assistir, isso está aí em algum lugar, está aqui. E aí foi agora o complemento daquela palavra. Como que a igreja não está alinhada? Porque a igreja está dividida em dois pensamentos. Uma querendo um redentor para o Brasil e a outra querendo um redentor para os pobres. Só que a redenção não vem de homens. A redenção vem dele. Vem de Jesus Cristo Nazareno. E aí é por isso que a igreja precisa estar alinhada. Não clamando por uma bandeira, uma cor, uma direita, uma esquerda, um vermelho, um verde, um amarelo, um roxo, uma abóbora. Não, é por uma bandeira. Nós não precisamos estar brigando por bandeira nenhuma. Nós precisamos levantar isso aqui. Tomara que alguém vá lá. Você vai dizer assim, você tá maluca, não tá falando coisa com coisa. Mas dos avivalistas que a gente pega para estudar, pessoas iam até eles, saíam dos seus países, viajavam dias para irem até aquele local para ver o que está acontecendo, e elas saíam ali carregadas e aquela chama acesa, e elas levavam para os seus locais, sua casa, o seu país. Tomara, eu não posso, a menos que alguém me ofereça uma passagem, me presenteie para que eu vá até lá, para queimar junto com eles, com esses estudantes. Mas tomara que alguém vá lá e traga. Nós precisamos de um avivamento, porque Jesus está voltando e ele precisa pegar a igreja dele preparada, lavada, redimida, com as vestes limpas. Não uma igreja que está como louca, tem lamparina, mas não tem óleo de reserva. E para que venha o avivamento, infelizmente, nós não podemos fugir disso. Terá que vir alguma catástrofe. Aliás, já veio catástrofe. Mas eu creio que Deus dá essas pequenas amostras de avivamento nesses locais para que a gente possa resistir ao dia mau. Para que quando tiver que vir o que está para acontecer, principalmente no nosso país, a gente esteja apoiado na rocha, firme na rocha. Porque se a gente estiver firmado a nossa casa na areia, ela vai vir e vai levar no tsunami. Nós precisamos voltar à essência da adoração, à essência do clamor. Lembra que tinha um louvor aqui, tem um louvor que canta: estou voltando à essência da adoração, a essência da adoração, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, Jesus. Me perdoe pelo que eu fiz dela, pelo que eu fiz da essência. Nós tivemos um vislumbre lá pela década de 1990 e eu fui pega por essa onda de avivamento que teve no Brasil em 1995, numa vigília de madrugada, dia 7 de setembro. Eu passei pelas águas, eu nem esperava. De lá para cá, irmãos, só a graça. Eu não morri ainda, porque Deus tem um propósito para mim até a sua volta. Mas aí no meio do caminho, as lutas vêm, a gente vai esmorecendo, vai definhando, vai ficando magrinho, vai ficando sem resistência, a chama vai apagando e a essência da adoração a gente perde. Aí vem o louvor: oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, quando a essência é tu, Jesus. Volte à essência. Eu quero deixar aqui para vocês a indicação de algo que eu leio que
faz o meu coração queimar, e ele queima, 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 e eu falo, não, eu não posso deixar essa chama apagar. E eu recomendo muito a vocês que vocês leiam este livro, Os Generais de Deus. Gente, vocês não têm noção do que está contido aqui, das histórias dos avivalistas. Você chora, você queima, de homens que um deles pedia, entrava onde estava tendo tipo que nem essa doença que a gente teve agora há poucos anos atrás, e ele botava a mão nos enfermos e as bactérias entravam no corpo dele e elas derretiam porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu recomendo você ler esse livro. Não saia daqui agora não. Eu vou deixar o link aqui para você adquirir. Isso aqui vai deixar o seu coração, lógico, com a Bíblia. Leia a Bíblia, depois o livro. E ali até vem um diário para você, que é o Bom Dia Espírito Santo. E aí você começa a querer ter isso que esses homens presenciaram. Esses homens eram cheios do Espírito Santo. E a maioria deles, todos eles, quando foram e tiveram esse avivamento, era uma época de muita desgraça, de muita coisa ruim. Esses homens eram carregados da graça, da glória e do Espírito Santo. Eu oro a Deus para que eu seja uma das que vai fazer parte desse avivamento, a improvável. Desde 2018 estou ouvindo isso para mim. Você é uma improvável, Sandra, você é uma improvável. Que importa? Voltemos à essência da adoração. Alinhemos, igreja. Nem direita, nem esquerda. A igreja é uma só. E nós iremos morar no céu. Um só céu. Não tem céu para a direita, não tem céu para a esquerda. É um céu para todos aqueles que querem abraçar essa graça, se arrepender dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados para que sejam cheios do Espírito Santo. Pecador não entra no céu. Pecador não entra no céu. Eu lembrei de uma pregação de um grande avivalista, que ele fala de pecadores na mão de um Deus irado. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por você estar aqui. E que essa centelha de avivamento encha o teu coração. Não importa as circunstâncias. Com certeza não quero falar de coisa ruim, como eu já falei, mas coisas piores vão vir. Não quero ser pregadora do apocalipse da desgraça, mas está escrito na Bíblia. E para você resistir a isso tudo, é preciso ter a chama queimando dentro de você. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus eu te peço para que cada um que esteja ouvindo esse vídeo, que a chama volte a queimar, que a brasa volte a ficar acesa e que ela se espalhe, Senhor, nos seus bairros, nas suas comunidades, nas suas igrejas, nos seus trabalhos, no seu município, no seu estado e no seu país. Traga esse avivamento para nós, Senhor, para que a gente possa resistir o dia mal. E nos últimos dias eu tenho ouvido o Senhor falar muito em curas e milagres. E eu sei que o Senhor vai nos usar. Eu estou aqui como instrumento para que seja usado para a tua glória e teu louvor, Pai. É o que eu te peço por cada um de nossos inscritos e os que não são também. Que esse avivamento venha no coração de cada um, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigada, queridos.